Xalaim de Alcha a todos os eleitos. É um prazer nós nos encontrarmos mais uma vez aqui para juntos estudarmos a palavra do nosso Criador, do nosso mantenedor. E agradecemos a Ele por Yahshua Mashiach, que inaugurou um vivo e novo caminho para que nós pudéssemos então ter a comunhão que nós temos hoje. E hoje, irmãos, nós vamos falar da configuração do reino de Yahshua. A configuração do reino de Yahshua, irmãos, é a diferença dela, que é uma configuração justa. O reino aqui da terra, ou os reinos aqui da terra, eu vou pegar como exemplo, a Inglaterra é um país onde a monarquia é que domina. Aqui o regime é presidencialista. Aqui nós temos presidente, vice-presidente e assim sucessivamente, como a gente conhece a linhagem em nosso país. Mas a linhagem ou a montagem de um reino, irmãos, ele é composto de rei, rainha, príncipe, ministros e a linha dos fidalgos, né? Os fidalgos, eles estão ali sempre perto da realeza. A realeza é formada pelo rei, pela rainha e pelos seus filhos, que configuram como príncipe. E a linhagem fidalga, ela é uma linhagem abaixo da realeza. Uma linhagem que vem logo abaixo da realeza. Lembrando, quem faz parte da realeza? O rei, a rainha e seus filhos, que nós conhecemos como príncipe. Então, na configuração do reino, irmãos, nós entendemos que quem está no topo é o rei. Por que Yahshua é chamado príncipe? Yahshua é chamado príncipe porque ele é filho do rei. Nós também seremos chamados príncipe, nós que estaremos dentro da realeza, nós que vamos configurar os 144 mil, nós vamos fazer parte da realeza, irmãos. Só que dentro dessa realeza existe o rei, a rainha e os príncipes, que são os filhos do rei. Dentro da realeza de Iau é o cabeça, Yahshua é o corpo e nós somos os membros dentro da realeza, configurando do Pai. A configuração vindo do Pai. Porque o Pai é o cabeça do Filho, como diz lá em Coríntios, né? Yahshua o cabeça da igreja e Iau o cabeça de Yahshua. Então, dentro da realeza, irmãos, existe essas separações, essas classes. Por isso que, quando eu leio agora nas Escrituras, que ele vai abençoar a cada um segundo as suas obras, ou seja, dentro dessa estrutura de rei, de realeza, tem os galardões. Por exemplo, os 144 mil vão receber um galardão de noiva. Porque os 144 mil é um número literal, irmãos. E esse povo que forma os 144 mil vão receber galardão de noiva, porque foram vencedores. E a cevada, irmãos, ela tem, como qualquer alimento, você vê que dentro dos alimentos existe categoria. Por exemplo, o arroz, existe arroz tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Até tipo 5 eu já vi. Mais do que isso eu não me lembro de ter visto, não. Mas eu sei que até tipo 5 eu já vi. Mesma coisa do feijão, tipo 1, tipo 2. E você acha que dentro da categoria da cevada não tem a cevada de qualidade, de primeira qualidade? Quem corresponde à cevada de primeira qualidade?
serão aqueles que vão compor os 144 mil, porque venceram, foram vencedores. Venceram tudo que tinha que vencer. Não se achou mentira nos lábios, não se achou mentira no trato com o próximo, porque, irmãos, mentir não é só deixar de mentir, não é só deixar de falar os nomes de blasfêmia. Deixar de mentir é você ser verdadeiro em toda a tua vida, em todo o seu ser, em todo o seu trato. Se você tem mentido diante dos teus irmãos, diante do teu irmão, tu tá vivendo na mentira. Você não vai vencer tudo. E a mentira, irmãos, é algo que deve ser vencido. A mentira não vai fazer parte dos 144 mil. Os 144 mil, eles vão ter vencido a mentira. E tudo que tiver que ter que vencer. Então, eles vão fazer parte da noiva. Agora, a cevada de segunda qualidade, aonde que ela vai entrar nessa festa? Ela vai fazer parte dos convidados. E dentro do contexto, irmão, do casamento com Yalcha, o trigo, ele não faz parte. Mas o trigo, no arrebatamento dele, depois da tribulação, ele vai compor o reino como fidalgo. O trigo vai compor o reino como fidalgo. Por que o trigo vai compor o reino como fidalgo? Porque o trigo, irmãos, o de primeira qualidade, os que vão ser arrebatados depois da tribulação, esse trigo é trigo de primeira qualidade. Então eles vão compor o reino. Eles vão compor o reino, eles vão fazer parte do reino. Eles vão fazer parte do reino. Não farão parte da realeza. Esse trigo ele vai ser como ministro. Faz parte do reino, mas não fazem parte da realeza. A realeza, só quem faz parte da realeza, é evidentemente o pai alto, chovendo no molhado aqui, Yalcha, e a igreja simbolizada pelo trigo de primeira qualidade, o trigo que forma os 144 mil. O trigo não, a cevada que forma os 144 mil. A cevada, irmãos, onde você ouviu o trigo, você coloca a cevada. A cevada, elas vão fazer parte dos 144 mil. A cevada de primeira linha, de primeira qualidade. A cevada de segunda qualidade, elas vão fazer parte do casamento como convidado, não como noiva. Porque noiva são só 144 mil. Mas numa festa de casamento não tem só o noivo e a noiva, tem os convidados. E desses convidados, irmão, é evidente, é lógico, que vão estar a cevada de segunda linha. Aquela que não venceu tudo. Por isso ela não pôde ser noiva. Mas ela vai ser convidada, porque no casamento tem os convidados. E aqui, irmãos, não estou falando de anjo. Porque anjo, eles não são convidados para o casamento, eles fazem parte do casamento. É eles que preparam tudo. Eles fazem parte do casamento, irmãos. Eles estão íntimos, eles são íntimos com o noivo, com a noiva. Então os anjos, a categoria dos anjos, é óbvio, eles fazem parte do casamento. E não como convidado, é porque eles já estão lá preparando as coisas. E tu acha que seria justo deixar eles de fora da festa? Evidentemente que não. Então, quando fala dos convidados, não está falando de anjo. Está falando da cevada de segunda linha, de segunda qualidade. Porque existe a cevada de primeira, irmãos. É igual o café. Não tem o café de primeira, o café de segunda. Nós aqui, raramente a gente toma café de primeira, irmão. O café de primeira vai tudo para fora. Quem toma são os americanos. Tem café de primeira aqui, mas é raro, não chega ao nosso consumo café de primeira. É só para os senhores deste mundo o café de primeira aqui nessa terra. Então, como a gente sabe que existem grãos de qualidade 1, qualidade 2, qualidade 3, ou classe 1, classe 2, classe 3, ou classe A, classe B, classe C. E não é diferente, irmãos,
na composição do reino. A composição do reino, a configuração do reino de Yahshua, ela é formada dessa forma. Aí vocês devem estar me perguntando, quem serão os plebeus ou plebeu no reino? São aqueles servos inúteis que nem mesmo na tribulação vão invocar o nome do pai Ial, o nome do filho Yahshua. Porém, entretanto, eles também não vão tomar partido do lado da besta. Por isso que eu vou começar a abrir as escrituras com vocês, para que vocês possam começar a entender. E eu quero abrir em Matitial, capítulo 25, Matitial, deixa eu ver aqui, Matitial, tá aqui. Capítulo 25, Matitial, conhecido também como esse nome que está aqui, tá, irmãos? Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, eu tenho que colocar aqui também, senão dá ruim. Aqui. Matitial, que também é conhecido com esse aqui, ó. Mas esse nome aqui é um nome pagão, irmãos. Não é um nome oriundo do hebraico. Lá no hebraico nós chamamos esse livro de Matitial, presente de Ial. 25, vamos lá, 25, 30. 25, 30. Olha aqui, irmãos, que coisa fantástica. Quando a gente está com o Yahshua dentro de nós, a gente ceia com ele e ele ceia com a gente. 25, 30. Aqui, ó, preste atenção. O contexto aí, irmãos, o contexto aí é o servo inútil, né, que é lógico que é de maneira figurada. Isso vai acontecer quando Yahshua estabeleceu o reino milenar aqui na terra. Isso vai acontecer que lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nas trevas exteriores, irmão, nós temos que entender o que são, ou o que é, né? Como fala trevas, está no plural, o que são as trevas exteriores? Nós precisamos entender isso. O que são as trevas exteriores? Nós já vamos entender melhor isso aí na descida da nova Yahshalaim. O que são as trevas exteriores, irmão? As trevas exteriores, ela é fora da nova Yahshalaim. A nova Yahshalaim, ela vai descer da parte de Yal. Ela vai descer da parte de Yal. Estou aqui com o mouse aqui, por isso às vezes eu olho para cá, tá, irmãos? Ela vai descer da parte de Yal como noiva, ataviada, né? Então, a nova Yahshalaim, quando ela descer, ela vai descer, irmãos, lá no Monte Sião, e os servos inúteis, eles serão lançados para fora. Ou melhor, eles não serão lançados. A palavra lançado aí é uma maneira retórica de nos ensinar as escrituras. Eles já vão estar por lá de fora. Fala lançado, dá a entender que eles parecem que vão estar dentro da cidade, né? Pode ser que ao permita que eles entrem, só para depois eles passarem pelo julgamento que eles têm que passar e depois serem lançados para o lado de fora da cidade. Eles serão lançados. E a maneira retórica, como tu entraste aqui? Entendeu, irmãos? Sem as vestes nupcial. O que são as vestes nupciais? São a justiça de Ial através de Yahshua. Ou seja, quem não foi imergido em nome de Yahshua, mas configura como trigo, esse é um trigo de segunda qualidade. Não é aquele trigo que vai ser arrebatado no final da tribulação. Esse trigo que vai ser arrebatado no final da tribulação, ele é um trigo de primeira. Ele vai ter aprendido a invocar o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Pai Ial, o nome do Filho Yahshua, debaixo da tribulação. E
o trigo desobediente, o servo inútil, nem na tribulação ele vai invocar o nome do Pai e o nome do Filho. Por isso as Escrituras chamam essa classe de pessoas de servo inútil. Agora, essa classe de pessoas, irmãos, elas são servas ou são servos inúteis de quem? De Iau. Se eles são servos inúteis de Iau, eles são filhos de Iau. Só que são filhos desobedientes. Filhos que não aprenderam nem mesmo debaixo de tribulação. Então Iau vai jogar ele nas trevas exteriores. E as trevas exteriores, irmãos, dentro de um contexto da própria palavra de Iau, ela é por lá de fora da cidade. Por lá de fora da cidade, daqui a pouco eu vou ler a configuração de Apocalipse 21, do 12 ao 27, e vocês vão entender isso. Ali no capítulo está falando a altura do muro. Por que um muro de 2.200 quilômetros, irmãos? Por que um muro? Porque o muro da cidade é 2.200 quilômetros. Eu aqui, num outro vídeo, eu falei 2.200 metros. 2.200 metros vai dar o quê? 2.200 metros vai dar 22 quilômetros. Mas estudiosos que entendem de medida, alguns afirmam que é 2.200 quilômetros. E eu acredito, irmãos, que seja isso mesmo. Porque a largura e a altura são iguais. Eu acredito mesmo. Porque a Nova Yauchalaim é uma cidade muito grande, irmãos. E tu já pensou daqui para São Paulo? Eu estou aqui em São Pedro da Aldeia. Daqui para São Paulo, de São Pedro da Aldeia até São Paulo, dá mais ou menos cerca de 400 quilômetros, 450 quilômetros. De São Pedro da Aldeia a São Paulo. Do Rio, do centro do Rio até São Paulo, deve dar uns 300 quilômetros por aí. É chão pra caramba, irmão. Desculpa essa palavra aí. Essa palavra aí, desconsidera ela que é uma palavra também paganizada. É muito chão. É muito chão, irmãos. É muito chão. E 2.200 quilômetros, irmãos, abrange todo o estado do Rio de Janeiro. Todo o estado do Rio de Janeiro, irmãos. Porque você, da capital do Rio, do centro da cidade, você percorrer 2.200 quilômetros, irmãos, a gente ultrapassa fronteiras de outros países. Passa por vários países. Entendeu? Vários países aqui do nosso continente. Numa linha reta, você seguindo uma linha reta, você vai passar a fronteira do país. Então é uma cidade muito grande. E por que a altura do muro? Por que a altura? Por que um muro tão alto? Para que os que estão do lado de fora da cidade não possam escalar. Não ter como escalar. Não ter como escalar como alpinista, não ter como escalar ou passar com máquina, com aviões. Vou entrar na cidade porque com avião eu consigo ultrapassar. Eu consigo ultrapassar e vou entrar pelo ar. Não entra pelo ar, irmão. Nessa altura toda, o muro da cidade vai bater no domo. Então não tem como entrar na cidade. Os que estão por lá de fora, eles vão ficar restritos ali por lá de fora da cidade, porque não vai ter como escalar. Por isso o muro da cidade é alto dessa maneira. 2.200 quilômetros de altura, irmãos. E se você for pegar a estrutura da cidade, isso é viável. A largura do muro, irmãos, 65 metros de largura. 65 metros de largura aproximadamente. Entre 65 e 75 metros de largura. E a composição do muro, você sabe que o muro, irmãos, ele é composto de pedras preciosas.
Por que terão anjos por lá de fora do muro, protegendo, guardando o muro? Porque as pessoas, irmãos, que vão estar por lá de fora da cidade, elas vão ter ainda corpo comum. Elas ainda vão estar sujeitas à tentação. E Alcha vai dar a capacidade a elas de viverem até 1000 anos. Porque 1000 anos é o tempo do reinado de Alcha. Por isso as pessoas por lá de fora da cidade vão ter a capacidade de viver até 1000 anos. E nós vamos ler isso daqui a pouco, porque no reino de Alcha, os que estão por lá de fora, eles vão correr risco de morrer. Porque diz na configuração do reino de Alcha, do reino milenar de Alcha, diz que os que morrerem de 100 anos vão morrer jovem, e a morte vai estar sujeita a quem? Aos que estão por lá de fora da cidade. Aos que estão por lá de fora da cidade. E se alguém morrer com 100 anos, irmãos, ainda não cumpriu o milênio por lá de fora da cidade para poder aprender as coisas que tem que aprender, porque a Bíblia, irmão, nessa ocasião, ela vai estar sem fermento. As pessoas que vão estar por lá de fora da cidade vão ter conhecimento de Ial sem a intrusão, como é que eu posso falar? Sem Satanás se intrometer no crescimento espiritual deles. Porém, entretanto, o trigo vai passar, o joio vai passar, porque depois do milênio, Satanás é solto por mais um pouco de tempo e sai enganar as nações. Quem é que ele vai enganar? Ele vai enganar o joio. O trigo já vai ter aprendido que eles foram rebeldes, o trigo de segunda qualidade que vai estar por lá de fora da cidade, eles vão ter aprendido que foram rebeldes. Eles já vão ter sido imergidos no nome de Alcha e vão estar aptos para no final do milênio ser recolhido para dentro da cidade, porque no final do milênio o próprio Ial é que vai fazer nova todas as coisas. Por que no milênio depois do reinado de Alcha? 8 nas escrituras representa número de conquista. 8 nas escrituras é número de conquista. E por que 8? Dividindo por 2 dá 4. E Alcha e Ial, eles são quadrantes. Ial é o quadrante na sua categoria e Alcha é o quadrante na categoria dele. Só que o quadrante de Ial é soberano. Ele ultrapassa no sentido de majestade suprema. Porque Ial é o Aloim. Aloim, o significado é majestade suprema. Aloim não tem significado. O significado de Aloim, irmão, não é isso aqui. Não é isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Não é esse nome aqui. Ó. Aloim não tem nada a ver com esse nome aqui, não. Deixa eu passar aqui. Ó, Aloim não tem nada a ver com esse nome aqui, não. Aloim não tem nada a ver com esse nome aqui. Esse nome aqui é a raiz desse nome aqui, ó. Aloim não tem o significado de Aloim, não é isso aqui não. Aloim é suprema majestade, o significado de Aloim. Por que eu sei isso? Sou profeta, irmão. Se eu não fosse profeta, eu não ia saber dessas coisas. Porque essas coisas você já não acha mais, nem mesmo no hebraico arcaico. Porque a Igreja Católica confiscou tudo. E eu acredito que ela deve já ter colocado até fogo para não ter condições de isso vir à tona como material, como documento. Então vocês têm que acreditar no que eu estou falando pelo Emoná. Pelo Emoná. O Emoná, irmãos, eu não tenho que trazer prova para ninguém. Quem tem Emoná, o Emoná não precisa de fatos para ter a crença ou não. O Emoná é o Emoná. Você crê ou não crê. Entendeu? E muitas coisas que eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão acreditar se vocês tiverem Emoná. Se não tiver Emoná, não vai acreditar não. Não adianta. Tem que ter Emoná. Se não tiver Emoná, não acredita. Agora eu quero fazer a leitura do Apocalipse. Apocalipse 22, não, 21. 22 não, 21. Apocalipse 21, do 12... Apocalipse 21, do 12 até o 27. Apocalipse 21. Olha que coisa fantástica, irmãos.
12, Paulo já passou aqui. E tinha um grande muro, e tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aqui, irmãos, eu leio Israel, porque esse nome aqui é paganizado. Esse aqui, ó, esse aqui, El, é um nome que está relacionado a ídolos, entendeu? Então não é esse nome aqui que a gente tem que pronunciar, a gente tem que pronunciar Israel, porque El está relacionado a ídolo. Do lado do Oriente tinha 3 portas, do lado do Norte 3 portas, do lado do Sul 3 portas, do lado do Poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. 12 fundamentos, irmãos. Por que 12 fundamentos? Porque lá, ó, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tá vendo? 12 fundamentos. Por que 12 fundamentos, irmãos? Porque quem ensinou o Evangelho, quem trouxe o Evangelho primeiro, Yahshua, ensinou aos apóstolos. E o dos apóstolos chegou até nós. Então, o fundamento, na verdade, são 12 fundamentos colocados pelos apóstolos, que na realidade é um fundamento só. Por quê? Porque são 12, que 12 apóstolos. Qual foi o fundamento que esses apóstolos colocaram? Yahshua. Os apóstolos não colocaram outro fundamento que não fosse Yahshua. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, tá vendo, irmãos? E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais, tá vendo, irmãos? Então, se a cidade ela tem 2.200 quilômetros, a altura também são 2.200 quilômetros. E o muro é muito alto desse jeito, porque as pessoas que vão estar por lá de fora da cidade, elas não vão ter condições de escalar o muro, porque o muro é muito alto, ele toca no domo. Não vai ter aparelho, nave, ou avião, ou qualquer outra coisa que possa entrar por cima, irmãos, porque por cima tem o domo, e o domo é intransponível. Quando a nova Yahshua descer, o domo vai abrir, abra-se os portais eternos para que passe o Rei da Glória. O que isso indica? Que tem portal aonde a cidade vai passar. Ela vai passar por um portal, irmãos. Não necessariamente que seja abrir o domo. Não necessariamente isso. Mas ela vai passar por um portal. O domo não precisa nem mexer nele, porque a cidade, a entrada e a saída, tanto de anjo como da própria nova Yahshua, ela vai ser por portais. Não vai ser por uma porta mecânica, mas por um portal, tipo um portal virtual, entendeu? Que ele não fica aberto o tempo todo. Depois que a nova Yahshua passar, é óbvio que esse portal vai se fechar. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe. Olha só, irmãos, as pedras preciosas que eu falei. Era de jaspe. E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Tá vendo por que vai ter anjo tomando conta por lá de fora? Porque o joio vai passar também, irmão. Como passou na arca, ele vai passar. Porque ele tem que passar pelas trevas exteriores, junto com o trigo por lá de fora da cidade, porque para deixar claro que o joio não pode ser salvo, nem com a Bíblia pura, que vai estar a Bíblia pura no reino milenar de Yahshua, as pessoas por lá de fora da cidade vão ter a Bíblia pura, sem fermento. Nem mesmo com a Bíblia pura, sem fermento, o joio se converte. Não há conversão, mas tem que deixar ele passar, que é para provar que ele teve acesso a toda a informação que nós, filhos de Yahweh, tivemos ou temos. E
pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisopraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. Só pedras preciosas, irmãos. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas eram de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é Iau, o Elohim Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória do Elohim a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações dos salvos, observe, irmãos, que é as nações dos salvos. Aqui está falando daqueles que estão dentro da cidade. Não que o trigo de segunda e terceira qualidade, de primeira e segunda qualidade, nesse contexto aqui, tanto o de primeira e o de segunda estarão fora, porque esse contexto aqui é o contexto daqueles que estão salvos e desceram com Yahusha, com a nova Yahushalaim, como noiva ataviada. Então isso aqui, ó, e as nações dos salvos, tá vendo? E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Quem são esses reis da terra, irmãos? São os reis que a gente conhecemos agora, que nós conhecemos agora? São os reis que a gente conhece agora? Não. Os reis da terra serão os 144 mil, porque nós vamos nos tornar rei, junto com Yahusha. Nós vamos receber coroa de rei e cedro de rei. Nós andaremos nessa luz. Depois, o trigo de primeira qualidade também andará nessa luz. Depois, o trigo de primeira qualidade também andará nessa luz. E o trigo que vai ser arrebatado depois do milênio também andará nessa luz. Mas nesse contexto aqui, são aqueles que foram arrebatados como cevada, tanto de primeira como de segunda qualidade. Então andarão aqui nessa luz. Depois a cevada, depois o trigo de primeira e o trigo de segunda também andarão. E não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória do Elohim a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas, está vendo? E as suas portas não se fecharão na claridade, porque ali não haverá escuridão, ali não haverá noite, não haverá treva. Essa palavra aqui, irmãos, ó, dentro do hebraico, o significado dessa palavra aqui é abreviação de diabo. Por isso, quando vocês veem nessa palavra aqui, eu falar ciclo ou falar tempo, não sinta estranho, porque houve tarde e manhã do primeiro ciclo ou do primeiro tempo. Não é houve tarde e manhã do primeiro dia. Por quê? Porque dia é abreviação de diabo. Então essa palavra aqui, irmãos, quando vocês me virem pronunciar, tempo ou ciclo, não ache estranho, porque na narrativa do Gênesis houve tarde e manhã do primeiro tempo. Você observa que ele não fala dia e noite, entendeu? Porque isso aqui lá dentro do hebraico significa treva. Por isso nós não damos boa noite para ninguém, nós damos Shalaim de Yahusha a todos, tanto quando está claro como está escuro. O Shalaim, ele não tem tempo para poder você cumprimentar
trazer uma saudação para o seu irmão. Ele não tem tempo, qualquer minuto, qualquer segundo de hora, você pode falar. Qualquer hora e qualquer segundo e qualquer minuto. Você pode falar Xalaim para os irmãos. Xalaim, irmão, Xalaim, irmã. A gente nunca usa esse cumprimento aqui, ó. A gente não usa. Eu até deixei escapar aqui. Me perdoe os irmãos, porque eu ainda estou num processo de descontaminação, irmão. E isso não é fácil. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Tá vendo, irmãos? Não entrará nela mentira. Não entrará nela mentira. Então nós, tanto os eleitos que vão fazer parte do casamento, tanto os eleitos, deixa eu voltar agora para mim aqui, tanto os eleitos que vão fazer parte do casamento de Alcha, configurando os 144 mil, e também os convidados, que é a cevada de segunda qualidade, não pode ter mentira no ministério, irmãos. Porque se você está invocando o nome do Pai Ial, o nome do Filho Ialcha, e acontecer de você não ser arrebatado, é porque houve mentira na sua vida. Então, nem todos que estão se achando hoje cevada, são cevada não, irmãos. Tem muita gente que pensa que está na configuração da cevada, mas está na configuração do trigo. Só antecipou o conhecimento de invocar o nome. Mas sim, a cevada invoca porque é cevada, irmãos. A cevada invoca porque é cevada. Mas a cevada que é cevada verdadeira, não vai se achar mentira nem nos lábios e nem no seu trato com as pessoas. Por exemplo, eu ganhei um perfume de uma cliente. É óbvio, eu conheço a minha mulher, ela tem zelo por mim, e ela é um pouquinho ciumenta, sim. É óbvio que quando ela me vê com perfume, ela vai me perguntar. Aí, para mim não criar problema, eu vou dizer para ela que eu comprei? Vou estar mentindo, irmãos. Não, eu vou dizer para ela que eu ganhei e de quem ganhei. Eu não posso, irmãos. Eu tenho que estar em harmonia com o Ial e Alcha e com o meu próximo. Eu não posso estar de mentira com o meu próximo. Não mintais uns aos outros. Qual é a parte que você não está conseguindo entender? Que é uma ordem de Ial, de Alcha, que nós não devemos mentir um para os outros, irmãos. Então, mentira não é apenas os nomes paganizados. Mentira, irmãos, é tudo que configura que não é verdade. Por exemplo, você aí que tem uma configuração, eu não tenho isso, irmãos, eu não peço dinheiro a ninguém, e tudo que eu tenho que fazer, eu faço com o dinheiro que o Ial me dá do meu trabalho. Mas vamos dizer que você tem um caixa dentro do teu sistema de organização como o Ialdim, você tem um caixa para ajudar as pessoas, um caixa para poder fazer as coisas. E dentro desse caixa tem um tesoureiro. Aí você chega para o tesoureiro, vai pedir uma retirada a ele para aquilo que não é justo, para aquilo que não é, que aquele dinheiro não foi originado. Entendeu, meu irmão? Por exemplo, uma pessoa que tem, e eu estou dando aqui, irmãos, apenas um exemplo, tá? Eu não estou acusando ninguém, estou dando apenas um exemplo. E eu conheço a estrutura do Atalaia de Ial, tem um site muito bem organizado, e eu até sugiro que os irmãos que são inscritos aqui no canal se inscrevam lá no canal Atalaia de Ial, irmãos. Não tenha preconceito, não. E tenha maturidade, porque o irmão Romilson fala muitas coisas que é difícil de entender para muita gente, mas por fato de você não entender, não tome decisão precipitada porque você não está entendendo, ou você
não recebeu a luz ainda para entender muita coisa que ele fala lá no canal dele. E eu estou tomando aqui, por exemplo, o canal Atalaia de Al. Ele tem um site lá onde as pessoas podem doar, fazer doações, entendeu? Tem site lá, tem um site, eu até fiz um tempo atrás algumas doações para lá. Já tem um bom tempo que eu não faço, porque, irmãos, eu também tenho aqui a estrutura do nosso canal, só que eu não tenho um site e eu também não quero colocar para receber recurso, porque Ial tem ajudado o povo que ele colocou na minha mão da maneira correta. Porque, irmãos, fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Então, eu não tenho aqui nada para receber oferta de ninguém e nem coloco o meu Pix para que alguém possa me ajudar aqui no ministério. Não, irmão, se Ial não tiver poder, se Ial não tiver poder para abençoar o meu ministério, eles conhecem o meu Pix, eles têm a minha conta. Se ele não tiver poder para poder me sustentar essa estrutura toda aqui, computadores, hardware que a gente paga, entendeu, irmãos? Assim, o meu Windows é original, não é pirata. Eu gastei quase R$500 na época, foi R$498 eu gastei no meu Windows. Eu não uso aqui na minha máquina pirataria, porque eu sou um ialdinho, irmãos, e quero entrar na festa do casamento, mas não como convidado, eu quero entrar como noiva. Essa que é a realidade dos fatos. Para que a gente possa entrar como noiva, irmão, tem que vencer a mentira. Se não vencer a mentira, fica complicado. Nós acabamos de ler ali, não vai entrar quem pratica a mentira não, irmãos. E a mentira não é só deixar de falar o nome dos ídolos. A mentira, irmãos, é você viver mentindo. E eu, como eu toquei aqui, como por exemplo, estou dando um exemplo, não estou dizendo que o irmão faça isso. É um exemplo. Então o irmão Romilson, ele ali, o administrador lá do canal Atalaia de Al, humanamente falando, porque humanamente falando, irmão, eu sou o administrador aqui. Humanamente falando e secundariamente falando, porque o administrador número 1 é Ial dos Exércitos. Ialcha o Machia é o administrador número 1 aqui. Por isso eu não excluo ninguém desse canal. Se a pessoa pede para adicionar nos grupos, eu adiciono. Eu adiciono no grupo. Agora, eu não tiro ninguém, irmão. Adicionar, eu adiciono. Mas tirar, eu não tiro, não. Quem tira é Ial. Quem tira é Ialcha. Entendeu? Então, como eu estava falando como exemplo, o irmão Romilson, ele tem toda uma estrutura muito bem organizada. Aí ele chega lá nessa estrutura, lá na tesouraria dessa estrutura, vai pedir uma retirada lá para uma coisa que não é verdadeira. O que isso configura? Não configura mentira? Não estou dizendo que ele faça isso, irmãos. Estou dizendo que ele faça isso, não. E mesmo, eu vou falar a vocês, e mesmo que eu soubesse que ele faça isso, ou mesmo que eu saiba que ele faça isso, eu nunca ia expor ele aqui. Para mim, até que se prove ao contrário, até que algum ser humano, algum homem me prove ao contrário, o irmão Romilson para mim é íntegro. E ele não é falso profeta não, tá, irmão? Embora ele anunciou o arrebatamento várias vezes, e várias vezes o arrebatamento não aconteceu, mas isso não configura ele como falso profeta, porque toda regra tem exceção. E o Apocalipse 10:10 fala que o livro foi doce na boca, mas amargo no estômago. E a mensagem do arrebatamento na boca do nosso irmão Romilson foi doce, mas tornou-se amarga no estômago quando o arrebatamento não aconteceu. Ele é a pessoa que come o livro. Mas o que diz o verso 11? Profetiza outra vez. Ial não tirou ele do serviço. Ial mandou que ele profetizasse outra vez. E se ele tiver captado, ele jamais agora vai falar de data. Jamais ele vai prever data ou falar de data. Porque, irmãos, a data do arrebatamento, o ano do arrebatamento, o ano, não é nem a data. O dia está revelado. 15 de Abib. O mês, Abib. A hora, meia-noite. Isso está revelado nas Escrituras.
Mas o ano do arrebatamento, irmão, não está. Não está revelado nas Escrituras, porque isso é uma revelação direta para os profetas. Eu tenho o ano do arrebatamento sem pestanejar, sem sombra de dúvida. Eu tenho o ano do arrebatamento já revelado para mim, porque Iau não é mentiroso, irmãos. Iau não mente. Ele disse lá em Amós 3,7, não farei nada sem antes revelar o meu segredo para os meus servos, os profetas. Todo profeta é servo, mas nem todo servo é profeta, irmãos. Nós temos que entender isso. Por isso que a maioria não sabe. Alguns profetas espalhados neste mundo sabem. Alguns, não são todos não. Até porque tem os profetas falsos, né, irmão? Esses mesmo é que não sabem. Só os profetas de Iau, que são verdadeiros, sabem o ano do arrebatamento. Mas jamais nenhum deles vão trazer aqui na tela. Vão trazer aqui na net. Porque eles têm zelo e respeito com o segredo de Iau. Quando alguém conta um segredo para nós, irmãos, a gente não tem o direito de sair revelando o segredo. O segredo, para nós, deixou de ser segredo. Mas ainda continua sendo segredo para as demais pessoas. Vamos, irmãos, eu quero dar uma lida agora com vocês, que foi onde que eu não li ainda, Ishaial 65. Ali está falando, irmãos, do reino messiânico. O vídeo aqui está passando mais do que eu programei para que passasse, mas o assunto eu não posso deixar de ler os textos que Iau trouxe para mim. Iauxa, né? Que Iau faz tudo através de Iauxa. Iauxa trouxe para mim, irmãos, para que eu possa trazer para vocês, eu não posso deixar passar. Aí vocês vão entender a configuração. Ishaial 65, Ishaial 65, 20 ao 24. 65, do 20 até o 24. Aqui, irmão, está falando, o contexto aqui é o reino messiânico, é o reino de Iauxa, o reino milenar de Iauxa. Vamos lá. Está repreendido, hein? Vamos lá. Não haverá mais nela criança de poucos dias, ou melhor, de pouco tempo, de poucos ciclos, nem velho que não cumpra os seus ciclos, ou os seus tempos, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Eu vou pegar outra tradução, que é essa daqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. Pegar na linguagem de hoje. Nunca mais morrerão ali criancinha de poucos tempos, ou de poucos ciclos. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. Por lá de fora da cidade, irmão, as pessoas vão estar ainda sujeitas a acidentes, às mazelas desse mundo. Porque por lá de fora da cidade, as pessoas não terão corpos perfeitos igual os que estão por lá de dentro da cidade. Por isso, o risco de morrer existe. Vocês construirão casas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão o seu suco, ou o seu vinho, vamos dizer assim. Não construirão aqui, irmãos, não é um vinho fermentado, não, vinho com álcool não, tá? É vinho sem fermento. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu suco. O meu povo viverá muitos anos, como as árvores, e todos, tá vendo? Viverá muitos anos como as árvores. Não tem árvore aí, meu, milenar? Existe árvore hoje você encontra árvores milenar. Árvore de 1000 anos, irmãos. E todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. É até o 24, né? Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não
acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Preste atenção. Antes mesmo que me chame, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Tá vendo? E os lobos e os carneirinhos pastarão juntos. Os leões comerão palha, como os bois. E as cobras não atacarão mais ninguém. E no meu monte puro, no meu monte puro, monte sagrado, porque essa palavra aqui, irmãos, é separado. E Al não é separado de suas criaturas. E no meu monte sagrado não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. O Ial falou. Tá vendo, irmãos? Vocês estão agora analisando, por lá de fora da cidade, haverá necessidade, irmãos, de as orações serem atendidas. Estando eles ainda falando, eu os atenderei. Por lá de dentro da cidade, irmãos, nós não vamos mais precisar, nós vamos adorar Ial por toda a eternidade, mas nós não vamos mais precisar de pedir recurso algum. Por lá de dentro da cidade, tudo estará à nossa disposição. Saúde infinita, irmãos. Saúde infinita. Todos os recursos da inesgotável onisciência, onipotência, da suprema majestade do universo, estará à nossa disposição, nós que estamos dentro da cidade. Observa que os que estão fora da cidade, eles ainda vão ter necessidade de orar, vão ter necessidade de pedir as coisas. Estando eles ainda clamando, eu os responderei. Ele está falando isso para quem? Para quem está por lá de fora da cidade, irmãos. Porque a morte ainda vai estar sujeita os que estão por lá de fora da cidade. Porque os que estão por lá de fora da cidade, eles não têm corpo perfeito como os que estão por lá de dentro da cidade. Observa que os dias deles serão como da árvore. Ou seja, irmãos, existe a árvore eterna, ou melhor, infinita. Eu não quero usar esse termo, porque esse termo também, irmãos, ele está coligado, muito embora o ídolo não vale nada, não é nada. Mas esse termo que eu acabei de falar, ele está relacionado a éter, que é um ídolo pagão. Então, quando eu tiver de falar esse nome que eu falei, eu vou falar infinito. Quando eu tiver de falar vida, conforme vida eterna, eu não vou falar vida eterna, eu vou dizer vida infinita, entendeu? Só pelo fato de fugir da aparência do mal, porque o ídolo, na verdade, ele não vale nada, irmãos. Eu, em vez de chamar meu pai com esse nome, eu prefiro chamar ele de Ial, chamar ele de Altíssimo, entendeu? Chamar ele de Elohim, que é Suprema Majestade. Para que eu vou chamar ele desse nome que está relacionado a um ídolo? Entendeu? Eterno é um nome que está relacionado a um ídolo, chamado éter. Eu estou só falando isso aqui, irmãos, porque nem sempre eu tenho condições de colocar a letra aqui, entendeu? De maneira didática. Mas vai chegar a hora que Ial vai me dar a capacidade. Ele já está tirando. Ele está tirando já os nomes paganizados e eu tenho certeza que ele vai tirar até o arrebatamento. Tem alguns anos pela frente. E até lá eu sei que eu vou estar com meus lábios limpinhos desses nomes de blasfêmia. Então, irmãos, nós vemos dentro do contexto do reino messiânico, por exemplo, a árvore milenar. Tem árvore milenar nessa terra. Hoje, no nosso tempo, existe árvore milenar. Entende? Porém, irmãos, o tempo da árvore não é infinito. Como o tempo dos que estão por lá de fora da cidade, não é infinito. E eles têm que viver até 1000 anos, porque 1000 anos é o tempo do reinado de Yahushua. E no tempo do reinado de Yahushua, irmãos, eles vão ter a Bíblia limpa, pura, sem fermento e Satanás preso. Satanás só será solto por um pouco de tempo,
depois do milênio e sairá a enganar as nações. Quem é que ele vai enganar das nações? O trigo ou o joio? É óbvio que é o joio. Até porque, para provar para nós que o joio não tinha salvação para ele. Não tem como ir ao salvar o joio, porque o joio é semente de Satanás, irmão. O joio é semente de Satanás. É a semente que Satanás plantou. Mas ele vai passar no milênio, porque precisa passar. Porque a última prova de que de fato Iau fez justiça, Iau fez, foi justo, mostrando para todos na eternidade o porquê que o joio não pôde ser salvo. Porque é filho do maligno, irmãos. E ele teve acesso à Bíblia pura. No milênio, o joio vai ter acesso à vida pura, à Bíblia pura. E por isso, irmãos, existe também o processo da reencarnação. O processo da reencarnação, irmãos, é tremendo. É para poder dar oportunidade às pessoas para poder crescer, para poder ter conhecimento. Dentro do reino messiânico de Yahushua, se um trigo desse morrer, ele vai logo reencarnar, porque ele precisa, um trigo desse de segunda qualidade, que vai estar por lá de fora da cidade, morrer por um acidente, alguma coisa, ele precisa ter o conhecimento de Yahushua. Então ele reencarna, entendeu? Eu posso estar falando aqui, irmãos, uma linguagem diferente, estranha para você. Reencarnação para dentro do sistema é um assunto estranho. Mas ela é um assunto que está dentro das Escrituras. Eu tenho vários vídeos aqui que eu falo de reencarnação. Se você quiser aprender, acessa esses vídeos. Está aqui no canal aqui, que fala de reencarnação, e lá vocês vão aprender. E só para dar um spoiler final, irmãos, porque aí faz parte também da configuração do reino de Yahushua, Jó 1:21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Ali ele não está falando da terra, voltar para a terra nu. Porque ninguém é enterrado nu, sempre alguém é enterrado com alguma roupa. Lembra Lázaro? Lázaro estava enterrado enfaixado, mas eu acredito que por detrás da faixa ele estava coberto, porque já pensou desenfaixar ele na frente de um monte de gente e a nudez dele aparecer, irmão? Já pensou? Entende? Então ali a gente pode entender. Eu tenho vários vídeos que eu falo de reencarnação no nosso canal. Por exemplo, Yahushua, quando fala de Elhana, que a gente conhece como João, Yahushua, quando fala de Elhana, ele diz, na verdade, Alial já veio e eles não perceberam. Ele estava falando de Elhana, porque Elhana, irmão, veio no espírito de Alial. E Elhana veio no espírito de Alial. Ele não veio no corpo que Alial tinha, quando Elial foi trasladado para o paraíso. Ele não veio naquele corpo, ele veio em outro corpo. Ele veio no corpo de Elhana. Não veio com a afeição do Alial passado. Lembra que a palavra diz que Alial viria no Ruach, ou melhor, Elhana, que a gente conhece como João, viria no Ruach de Ial? E Yahushua explicou isso para os discípulos. Não, na verdade, Alial já veio e eles não perceberam. Irmãos, um prazer ter feito esse estudo com vocês. Quero também indicar a vocês o nosso canal, o outro canal que eu falo de saúde, saúde plena. Ele está lá com 2 vídeos. E eu sugiro que vocês visitem esse canal, porque lá eu falo de saúde plena. E falei já da saúde do espírito, falei da saúde da alma. No próximo vídeo eu vou falar da saúde do corpo. Visite lá e dê uma força lá ao nosso canal. Que Ial nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahushua, o Mashiach. Assim seja.